Novaes, vem pra cá. Carlinhos Eduardo Novaes, escritor, humorista, ator, comediante. Continua fazendo espetáculo? Continuo tentando aprender, né? Eu continuo, estou fazendo agora Espermatozoide 2, a missão. Queria saber qual é a missão desse espermatozoide. Tá aqui o livro novo do Carlos Eduardo Novaes, César Lobo. César Lobo, pois é. Sexo para principiantes. A história da relação homem-mulher, da Idade das Cavernas, a Era dos Motéis. Tá aqui. César Lobo, olha aqui. Tá aí a figura. Carinha do César Lobo. Quem trabalhava comigo era o Vilmar. Esse livro, inclusive, é dedicado a ele. O Vilmar trabalhou comigo durante 22 anos. Sim. Mas, quando nós estávamos produzindo esse livro, ele foi na frente. E aí eu tive que procurar um outro ilustrador e encontrei o César Lobo e resultou num trabalho bastante satisfatório. O César é que faz as ilustrações todos. Como é que é? Essa história conta realmente a relação entre o homem e a mulher? Conta. Desde o princípio. Aliás, deveria se chamar, inclusive, Sexo desde o princípio. E não para principiantes, porque fica parecendo que é um livro didático. E, na verdade, não é um livro didático, né? As pessoas me perguntam, mas para quem é que você dirige exatamente esse livro? Eu digo, olha, para todas as pessoas que fazem sexo e as que querem fazer algum dia, né? Quer dizer, não é exclusivamente para adolescentes virgens? Não. Se é que ainda existe tal coisa. É difícil você encontrar, né, João? Tá difícil. Qual é a diferença que existe entre o sexo do homem das cavernas para a Era dos Motéis? Muda muita coisa? Muda muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por exemplo? Inclusive porque uma das coisas que eu cito aí no livro, porque o livro ele vem desde os nossos ancestrais mais remotos até a contemporaneidade, né? E vem passando pela Grécia, por Roma, vem passando pela a influência da primitiva Igreja Católica, os árabes, as cruzadas, e por aí vem até agora. E nas minhas pesquisas eu descobri, por exemplo, que a palavra pai foi inventada milhares de anos depois da palavra mãe. É mesmo? Eu não sei como é que os antropólogos chegaram a essa conclusão. Quer dizer que tinha um monte de gente sem pai antes da... Não, só tinha mãe antes. Só mãe. Porque naquele regime tribal, onde todo mundo transava com todo mundo, só se sabia quem era a mãe. Não se sabia quem era o pai. O homem se achava, inclusive, um homem objeto. Ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo na história. Ele nem sabia que aquele filho era dele também. Ele pensou que aquilo era uma coisa que surgia espontaneamente na mulher. Pá, aí nasceu. Mas eu digo isso aí... Nasceu mais um. O que será que provocou isso? Ele não tinha ideia. É verdade. Eles diziam que tinham sido colocados na barriga da mulher pelos deuses ancestrais, porque os homens não ligavam originalmente o sexo à reprodução. Até porque levava 270 dias entre uma coisa e outra. Só quando o homem deixou de ser caçador e passou a ser pastor e começou a observar as ovelhas se reproduzindo, aí é que ele percebeu que ele tinha alguma participação na reprodução da espécie. E aí começou o machismo. Aí a mulher começou a ser oprimida, porque quando o homem descobriu que ele também era parceiro na reprodução da espécie, ele oprimiu a mulher. Disse, não, eu posso continuar comendo todo mundo, mas você agora vai ficar em casa. E ela disse, mas por quê? Não, porque senão eu não vou saber quem é o pai da criança. Olha que coisa incrível. Mas isso foram milhares de anos, quer dizer, só no Paleolítico, né, pelos antropólogos que eu pesquisei aí para escrever o livro, é que se chegou a essa conclusão. Quer dizer, o homem o homem veio a ser pai muito depois da mulher ser mãe, né? Porque não havia dúvida com relação à mãe. Ele não sabia o que era aquilo que nasciam as pessoas. Ele não tinha a menor ideia. Não, e ficou na maior... aquilo. E ficou na maior alegria quando descobriu que o sexo estava ligado à reprodução. Ele não sabia que uma coisa estava ligada na outra. Pois é. E ele gostou dessa descoberta? Pô, ele adorou. Por que ele adorou a descoberta? Você sabe? Não, eu acho que... ideia, por que bateu na cabecinha dele? Foi um sentimento de posse já? Em relação à mulher? Foi. Ele oprimiu a mulher a partir daí. E aí ele começou a ser o rei do pedaço. Dizem, inclusive, que ele se tornou autoritário e prepotente. O livro, na verdade, é uma defesa à mulher, né? Conta a história de toda a opressão da mulher ao longo da civilização, por causa disso, né? Quer dizer, o Salomão podia ter 900 mulheres e 300 concubinas, mas a mulher tinha que ficar ali. E foi penalizada muito ao longo da história. Foi um livro que eu considerei muito importante, essa pesquisa. Eu aprendi muito com ela, né? A gente só veio a saber
como é que se produzia um bebê no século passado. A civilização passou 6.000 anos sem saber exatamente como é que se comportava o óvulo, o espermatozoide. Qual era o processo? Só quando eles descobriram o microscópio que eles começaram a ver o óvulo, depois o esperma, e a partir daí começou toda uma discussão em torno de que se o homem ele já tinha a reprodução da figura dele no óvulo ou no esperma, e criaram-se partidos políticos dos ovulistas e dos espermistas. Discutiu-se durante dezenas de anos a predominância do óvulo ou do esperma para a reprodução. É um negócio fantástico isso aí. O homossexualismo começa a surgir quando? Você aqui, pode beber à vontade. Posso? Pode, à vontade. Obrigado. Quer um uísque? Quer alguma outra coisa? Não, tá bom, tá legal. Não quer mesmo? Se você quiser, pede aqui. Não? Não. O homossexualismo, como é que surge? O homossexualismo teve a sua idade de ouro na Grécia, né? O negócio da pederastia, né? Aliás, os gregos não eram de brincadeira, né? Em matéria de sexo, os gregos deitaram e rolaram. Então aí os deuses do Aliás, em matéria de sexo, geralmente as pessoas deitam e rolam mesmo, né? E eles rolavam demais até. Mas antes dos gregos? Antes dos gregos... Já tem, assim, indícios de homossexualismo na pré-história? Eu acho que tem. Quer dizer, eu não encontrei em nenhum antropólogo que afirmasse isso, a existência do homossexualismo na pré-história. Mas quando chega a Grécia... Tem a famosa múmia gay que encontraram com... Agora, né? 5.000 anos de idade. 5.000 anos, é verdade. Dizem que é gay, que é um homem. Eu não sei se é gay. O que existia no Egito Antigo, inclusive, era o incesto, né? Porque Sim, antigamente não tinha essa coisa... Aliás, se não fosse o incesto, num certo período da humanidade, a humanidade não existiria, né? Quer dizer, claro que teve uma época, eu estou te falando aí, né? Sim, nós estamos lá atrás. Pré-história e tal, que nas tribos não tinha negócio de, não vou comer minha mãe. Não tinha esse negócio? Não, pelo contrário. Era geral. Eles adoravam comer a mãe. Os gregos antigos, é verdade, o Amenófis queria se casar com a mãe. Eu até sugeri ao César que fizesse um quadrinho assim, ele querendo se casar com a mãe, mas por que, meu filho? Eu digo, mas os psicanalistas não dizem que a gente fica procurando a mãe nas mulheres? Então eu já vou direto à própria mãe. Já eliminaria não precisa procurar mais nada. Exatamente. Não precisa ter complexo de Édipo. Não, eu digo o seguinte, pela própria evolução histórica da raça humana, tem um momento em que, claro que havia sexo entre irmãos e entre pai e mãe, entre filho e mãe, pai e filha, devia haver... Tudo misturado. Em abundância, né? Inclusive para a população do mundo crescer. Estamos falando em termos de pré-história, evidentemente. Mas até mais recentemente no Egito, tinha as transas da Cleópatra com o irmão. Tinha, quer dizer, o incesto já não era visto com bons olhos, mas era comum, né? Ou não? Eles dizem, inclusive, alguns antropólogos, que o sexo perdeu o caráter instintivo e natural e foi deslocado por um eixo, digamos, cultural com a proibição do incesto. Sim. Não é? Porque no início os nossos antepassados faziam sexo como os animais. Exatamente. Inclusive, eles faziam sexo na mesma posição que os macacos, não é? Pela retaguarda. Originalmente, o sexo entre um homem e uma mulher era feito pela retaguarda. Diz uma antropóloga escocesa, inclusive, que eu consultei, que quando a mulher se virou de frente, foi que ela passou a ter o orgasmo, que ela não tinha. E que quando ela se virou de frente, então mudou a relação, quer dizer, porque o homem só conhecia a mulher de nádega, né? A mulher estava ali na beira do rio, lavando, qualquer coisa, ele chegava lá, creu e ia embora. Quer dizer... Não esperava nada, né? Era... Mandou e foi embora. Coisa de ejaculação precoce mesmo. Pronto, vamos embora. Aí vai lavar isso. Inclusive... Lavar roupa, tá aí lavando roupa, vai lavar roupa. Não é? Inclusive tem um quadrinho aí em que a mulher diz, meu bem, mas por que você demorou 2 milhões de anos para nós nos vermos face to face, de frente a frente? Porque aí mudou... Foi isso que levou 2 milhões de anos. Mais ou menos isso. Aí, né? Por aí. Não é tanta coisa assim. Qual será a primeira mulher que teve essa ideia sensacional? Pois a mulher passou a se pintar a partir daí e os homens passaram a valorizar os seios, porque antes só era valorizada as nádegas, porque ele só conhecia a mulher por trás. Então quando a mulher virou-se e ficou de frente, e isso inclusive modificou um pouco a anatomia da genitália da mulher, na medida em que o sexo passou a ser passado. A primeira vez que ela virou de frente, o homem tomou um susto quando viu os seios, né?
Tem isso aqui na frente também, oba! Poxa, eu pensei que eram 3, né? Pensei que fossem 3. Poxa! Que coisa fantástica isso! Mas é um livro fantástico em matéria dessas descobertas, que a gente sabe, e isso foi o que me motivou a escrever o livro, né? Que o sexo é uma questão muito mal resolvida na cabeça de todos nós e há muito tempo, né? Agora, de certa forma, houve, não sei se houve uma intuição ou o que houve, é que claro que continuando a possibilidade do incesto e se todo mundo, na família, todo mundo transasse com todo mundo, haveria uma decadência genética qualquer, né? Eu não sei, eu não estou muito certo disso não, João. Será que não? Não, eu acho que eu não estou muito certo disso não. Eu acho que essa proibição... Com animal dizem que não acontece, mas de certa forma também acontece ou não? Com cachorro, por exemplo, os irmãos, pelo menos os pastores que eu tenho, eles não podem transar entre irmãos. Pode transar mãe com filho ou pai com a filha, mas irmão de pai e mãe não dá certo. Eu acho que... Eu não sei se foi intuitivo, deve ter sido intuitivo. Provavelmente também por razões econômicas, que tudo no mundo acontece por razões econômicas, né? É verdade. Não transar com a irmã, ou não transar porque aí... Não, você tem a possibilidade de pegar uma outra família, aumentar a família, crescer as posses. Interesses políticos. O amor... políticos. O casamento por amor é uma coisa de ontem, de anteontem. É verdade. Antes só se casava por interesses políticos, interesses econômicos. A pessoa já nascia casada, né? Casada. Quem ia casar? As mulheres não tinham a menor ideia de com quem iam casar, mas diz, e o livro eu acrescento isso, inclusive, é uma discussão que se pode levar por algum tempo, que foram os árabes que inventaram o amor. No sentido que a gente compreende ele hoje, do mundo ocidental, né? Porque no início não existia amor, né? No início as pessoas transavam todas. O sexo é muito anterior ao amor. O amor, como a gente compreende hoje, isso é coisa das canções árabes, que depois as cruzadas levaram para o Ocidente e nós desenvolvemos, quer dizer, esse sentido do amor, uma coisa de dois, não é? A dois, individualizado, uma relação a dois. Isso foram os árabes que desenvolveram isso, chamado amor puro. Não, mas aí você está pegando os árabes já nas cruzadas, né? Não, os árabes é antes das cruzadas, depois das cruzadas... Sei. Mas se você pegar assim, na Grécia você já tem relatos de casos de amor entre homem e mulher. Em Roma também, quer dizer, já um relacionamento baseado em amor entre alguns casais. Isso eu tenho dúvida, João, porque eu não sei se isso é uma visão de hoje feita para trás, porque as mulheres romanas eram muito maltratadas. As mulheres romanas não comiam... Júlio César e Cleópatra. Cleópatra que se mata, apesar de ser aparentemente interesseira, né? Porque caso com Júlio César, aí esperou o Marco Antônio, conquista o Marco Antônio, mas quando o Marco Antônio morre, ela também se mata. Não é uma relação de amor do Marco Antônio com a Cleópatra? Eu não sei se isso era... César com a Cleópatra? Eu não sei se isso não era parte de um jogo de interesse político. E, independente disso, eu não sei também se não é uma visão europeia, ocidental, contemporânea do que é o amor. Quer dizer, uma releitura, a gente começa a ler de frente para trás e vai colocando essas relações de acordo com o ponto de vista que a gente tem hoje com relação ao sentimento, com relação ao amor. De qualquer maneira, é uma questão que eu coloco aí no livro, que eu consultei vários escritores e antropólogos, que eu também não sei como é que eles foram buscar esses dados, né? Mas, e que está aí... Não, pela poesia, toda a poesia árabe, você percebe que, claro, tem um fundamento qualquer aí. Exatamente. Agora, se bem que depois a mulher vira mais objeto do que no mundo árabe, impossível, né? É o lugar onde a mulher é menos... o Corão, inclusive, permitia que o homem, né, que o homem se case com 4 mulheres, de uma vez só, né? Ele tem 4 mulheres, isso... Além dos haréns, etc e tal. Que não é exatamente aquela visão que a gente tem, não é? A gente tem aquela visão meio paradisíaca do harém. O harém era uma coisa, às vezes, infernal, porque o cara tinha o sultão tinha 2.000 mulheres no harém. Ele, inclusive, carimbava as mulheres, tinha uma série de secretárias das vestes, das joias, dos banhos, para cuidar do harém. Fora os eunucos, né? Os eunucos, de vez em quando, iam lá e comiam as mulheres do sultão também, né? Comiam com o quê? Porque aí isso não está no seu livro, então eu vou lhe dizer. Faz favor de botar um adendo no livro. Existe o sexo dos eunucos, porque ele não... Existe porque o que ele perde é o seguinte, ele perde a possibilidade de reprodução, porque ele não tem mais o pênis. Não, o pênis ele não tem mais os testículos. Não. O pênis continua. Bom, tem 2 tipos de eunuco.
Os eunucos negros, eles perdiam tudo. Ah, bom, Os eunucos brancos perdiam só o pênis e ficavam com os testículos. Mas tem uns que perdiam. O eunuco tradicional de harém perdia os testículos, mas continuava com o pênis. Tanto que tem relatos assim de transas de eunuco, que aí o negócio da vontade, do desejo sexual pintar na cabeça. Ah, sim, E ter ainda o pênis e o sultão lá todo contentinho, tá lá com o eunuco e... Esse autor aí que você está citando aí, eu certamente não li, porque a divisão que eu fazia dos eunucos, não é? Isso foi inclusive um hábito que começou na Pérsia, e tinha gente que castrava eunucos por interesses comerciais para poder vender os eunucos para os sultãos. Depois também cantores, que eram os castrati, que eram... Cartas aqui para a nossa produção, por favor, falando do assunto dos eunucos sem testículos e com pênis, com testículos e sem pênis e sem testículos. Esse então, coitado, não tem jeito mesmo. Tinha um comerciante na Grécia que inclusive ele castrava os eunucos, e tinha um anúncio lá na porta da loja dele: satisfação garantida ou seu pênis de volta. Ô Carlos Eduardo, falando em pênis, o tamanho, essa preocupação com o tamanho do pênis começa quando? Começa, não se sabe quando, vem de longe. Você sabe que os chineses, que foram os primeiros, inclusive, a escrever esses manuais sobre sexo, né? Embora o mais famoso, mais ou menos daquela época, seja o Kama Sutra. Eles já nos manuais já tinham alguns preparados que você fazia usando algas marinhas, fígado de cachorro branco e alguns insetos arbóreos. Você misturava aquilo e dizia que o pênis crescia até 3 polegadas. 7,5 centímetros mais ou menos. Como é que é? Qual é a receita? Tá aí alguma página aqui. 3 polegadas? 7,5 centímetros. São 7, exatamente. Crescia 7,5 centímetros. É verdade. Em estado natural, não era? Estado natural. É verdade. E tem também os afrodisíacos, né? Sim. Tinha tinha um afrodisíaco que chamava-se o sangue da galinha calva, que era um afrodisíaco que se tomava, e inclusive tem um quadrinho aí no livro que o cara chega e diz assim: o senhor tem uma galinha calva? Ele disse: não. E um pinto calvo o senhor tem? Ele disse: tem, mas esse eu não posso vender. Esse está comigo desde que eu nasci. Esse não dá para vender. Sangue de galinha, como seria essa galinha calva? Uma galinha de Angola? Acho que era uma galinha como aquela águia americana, que meio careca, né? Enfim, Eu não sei se você notou que quando o assunto virou negócio de tamanho de pênis, como aumentar, e sobre afrodisíacos, que o Bira foi se aproximando lentamente, e já estava aqui coladinho no Bira, no Tião, e o Tião, desde que a gente começou a falar nesse assunto, também está assim, ó. Olha aqui. Isso aqui era a importação de side-up. Isso aqui era a importação de dildos, que eram os pênis artificiais, né? Que os gregos exportavam. Exportavam pênis artificial para onde? Exportavam para vários lugares aí. Roma. O dildo. Bom, isso aí você vai ler depois com calma. Mas vou ler sim. Se você tem tempo, nos seus intervalos comerciais você lê. Vou ler. Querido, olha, adorei. Fazia muito tempo que você não vinha aqui. É verdade. Se você escrever mais, vai vir mais de 2 anos. Tinham 2 anos. O último livro que eu vim aqui, que ele trouxe, foi, inclusive, tem uma frase sua, aquele livro de frases que conta 30 anos de história. É verdade. Eu já botei aquela frase para poder vir aqui. Claro. Esse aqui não tem nenhuma frase sua. Não sei se tem alguma citação, mas vou ver agora. Na segunda edição eu boto. Conversei com Carlos Eduardo Novaes, que está lançando aqui Sexo para Principiantes. Na realidade, seria muito mais, o título do livro seria A História do Sexo. Tá aqui, parece um livro muito interessante mesmo. Muitíssimo obrigado, Carlos Eduardo, pela tua presença com a gente. Daqui a pouco a gente volta.